hoje à noite, e logo após ele procede com o encerramento do culto. Boa noite, amados, paz do Senhor Jesus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 20, do verso 8 ao 8º ao 11. Êxodo capítulo 20, do verso 8º ao 11, o texto santo diz o seguinte: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor Deus fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Oremos mais uma vez. Pai, peço que Tu fales aos nossos corações, nos dê a graça de entender a Tua palavra e colocá-la em prática nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós vimos já durante esta série intitulada O Princípio, vários institutos que foram começados por Deus. Hoje, pela manhã, no culto das 10h30, nós vimos sobre a criação de Israel e vimos o que é que nós temos a ver com isso. E encerrando esta série, queria falar um pouquinho com vocês sobre a criação do sábado. E para isto, nós vamos tomar como base o texto que acabamos de ler. Nós sabemos que após aproximadamente 6 semanas de travessia do Mar Vermelho, Israel chegou ao Monte Sinai e lá permaneceu por cerca de 11 meses. Nós vamos ver isso no livro dos Números, no capítulo 10, verso 11. E ao pé daquele monte, a nação recebeu a lei e fez aliança com Deus. Ali, ao pé daquele monte, ela foi devidamente organizada como nação. O tipo de governo adotado pelo Senhor chama-se teocracia. Ou seja, Deus como governante. E os 10 mandamentos funcionaram e funcionam como uma espécie de constituição da nação israelita. É como se, ao dar os 10 mandamentos, Deus estivesse promulgando a Constituição israelita. Aliás, eu devo dizer que esta Constituição, apesar de resumida em 10 artigos, é tão bem feita e atual que até hoje não necessitou de emendas. E até hoje ela serve de base, inclusive, para muitas leis que nós temos nas outras nações, no direito objetivo brasileiro, por exemplo. Então, quando você vê uma lei dizendo que você é obrigado a usar o cinto de segurança, essa lei tem base nos 10 mandamentos, porque a Bíblia diz não matarás. E isso quer dizer que a vida é um bem indisponível. Ninguém pode dispor da sua vida como quer. Você tem que protegê-la. Então, você vai encontrar base na Bíblia para inúmeras leis que nós entendemos no dia de hoje. Aliás, é uma das coisas que se aprende logo no princípio, é que o direito emana da vontade de Deus. Nos versículos que nós lemos inicialmente, e esses versículos são como se fosse um artigo da Constituição de Israel, o Senhor determinou que o povo lembrasse do sábado para o santificar. E a palavra sábado deriva do latim sabatum, que, por sua vez, tem origem no hebraico Shabbat. E o significado literal da palavra é descanso, é cessar. Então, nós já vimos aqui na igreja, em outras oportunidades, que não se trata de um dia da semana. Não é disso que
não é nisso que o termo está falando, embora fale-se em dia, mas o Shabat tem a ver com uma atitude. No 7º dia da semana ocorria o sábado, ou seja, o descanso de Israel. O sábado, meus amados, era um sinal da aliança entre Deus. O dia depois da sexta tem a ver com a atitude em um dia da semana, que deve ser por aqueles que servem ao Senhor. No entanto, há denominações, e nós não podemos deixar de dizer isto, que vinculam o sábado à salvação, porque elas entendem que o texto, na segunda metade do livro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 30, que diz: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Esse texto eles entendem como sendo uma promessa de salvação para aqueles que guardam o sábado. E isto não é bem assim. Que guardam o sábado da forma como ele é guardado em muitos lugares, guardado exatamente o dia de sábado. Eu quero ressaltar, entretanto, que o estabelecimento da lei, na qual está incluído o sábado, não teve o condão de trazer a salvação para Israel, de forma nenhuma. Também, na realidade, ela visava tão somente estabelecer vínculos entre a nação e Deus. Socorrendo-me de Paul Rolfe, que é um comentarista, ele diz que, abre aspas, embora a salvação de Israel fosse um dom de pura graça e não pudesse ser negociada pela obediência, podia, contudo, ser perdida pela desobediência. Só que Jesus ensinou que, em Mateus capítulo 2, verso 27, que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado, ou seja, o descanso, porque, repito, quando nós estamos falando em sábado, não estamos falando especificamente em um dia da semana, mas em uma atitude de descanso, de cessar todo o trabalho. É isto que significa a palavra. Então, o descanso foi determinado por causa do homem, para que o homem, pudesse cessar seus afazeres e também dedicar-se ao Senhor sem preocupações com a lida. Por isso, atentem para o texto que nós lemos no princípio. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Não é simplesmente para parar e ficar à toa, mas para o santificar. O sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas ao sábado. E Jesus mesmo mostrou, em Marcos, no capítulo 2, verso 28, que ele tem autoridade sobre o sábado. Um dia da semana, este é o princípio, um dia da semana pertence a Deus. Reconhece-se a soberania de Deus, guardando o dia de repouso, visto que este dia nos lembra que Deus é o Criador, a quem nós devemos culto e devemos serviço. Santificar o dia significa separá-lo para o culto e o serviço a Deus. Significa exatamente isto. E eu ressalto aqui que há também uma mensagem implícita no texto. Por quê? Porque Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. É o que nos mostra a Bíblia. Obviamente, Deus não precisava e nem precisa descansar. Ele não se cansa. Mas o sábado foi criado para que possamos lembrar que nós, em primeiro lugar, não somos de ferro, somos humanos. Precisamos descansar e devemos lembrar também de Deus no dia do descanso. Lembrar que tudo aquilo que nós tivemos durante a semana foi provisão de Deus. Lembrar que nós não trabalhamos simplesmente... Me desculpem, amados. Nós não trabalhamos simplesmente porque nós somos inteligentes, somos fortes. Nós trabalhamos porque Deus é quem provê a nossa subsistência. Então, nós precisamos descansar e devemos também lembrar de Deus no dia do descanso. Tanto devemos lembrar que o descanso existe porque existe o trabalho, tá certo? É isso que devemos lembrar, mas também lembrar que o trabalho é algo que é bênção. Tem gente que reclama porque trabalha, né? Principalmente quando chega a segunda-feira. Amanhã ninguém está reclamando, porque vão trabalhar, a maioria vai trabalhar somente um expediente, depois o jogo é 2 horas, mas o resto do dia está perdido, né? É assim que acontece. Mas vejam,
o trabalho não é uma maldição, como nós vimos aqui outro dia. Nós devemos lembrar que o descanso existe porque existe o trabalho. A preguiça não é exaltada na Bíblia. É bom que se diga isso, porque vai que existe alguém que não gosta de trabalhar, e pelo visto existe, em muitos lugares, né? Ao contrário, só para lembrar, o livro de Provérbios nos ensina no capítulo 6, dos versos 6 ao 11, o seguinte: vá ter com a formiga ao preguiçoso, observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como um ladrão. A miséria atacará como um homem armado. O comentário do Logos Bible anota que, abre aspas, a formiga funciona como modelo porque, sem supervisão ou comando, ela se prepara durante o verão e recolhe provisões na colheita, demonstrando que a diligência não depende de pressão externa, mas de iniciativa pessoal. O trabalho é assim, depende de iniciativa pessoal. E ainda no livro de Provérbios, esta feita no capítulo 10, o verso 5º, consta outra exortação sobre o trabalho. Quem ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme no tempo da colheita é filho que envergonha. Então, já o apóstolo Paulo, já que estamos citando a Bíblia, orientou os leitores de Tessalônica que, se quisessem comer, teriam que trabalhar. No capítulo 3, versos 10 a 12, diz: porque quando ainda estávamos com vocês, ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, ouvimos que há entre vocês algumas pessoas que vivem de forma desordenada, não trabalham, mas se intrometem na vida dos outros. A essas pessoas determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E ainda, segundo, já que eu estou fazendo citações, segundo o comentário do Logos Bible, abre aspas, o padrão bíblico não é apenas condenar a ociosidade, mas retratar suas consequências inevitáveis, enquanto celebra a dignidade do trabalho como expressão de responsabilidade pessoal e devoção. Ou seja, o sábado dignifica o trabalho. A realidade é esta. Ao criar o sábado, Deus estava dizendo que todos devemos trabalhar, pois o trabalho é uma bênção. Como eu disse agora há pouco, nós vimos outro dia aqui que a queda, o trabalho não é uma maldição. A queda transformou o fruto do trabalho em algo penoso, é verdade. Mas o trabalho continua sendo bênção. É por isso que tem havido tanto problema na nossa nação, tantos problemas na nossa nação. Porque sempre que nós vemos as pessoas, ao invés de serem incentivadas a trabalhar, a gente vê as pessoas recebendo benefícios sociais o tempo todo. Então, a galera diz, se o cara vai trabalhar ganhando um salário mínimo, cavando buraco no sol, ele ganha isso em casa, fazendo menino. Tranquilamente assim. E aí vai para o semáforo pedir essas coisas, e enfim, a gente vê uma nação que cada vez mais encolhe, porque as pessoas não são ensinadas que o trabalho é uma bênção, elas são ensinadas a não trabalharem, a receberem e com isso, inclusive, viverem uma vida que não leva à prosperidade. Obviamente, eu sei que muitos precisam, não estou querendo com isso denegrir os que recebem a ajuda do governo. Mas em outros países, como no Japão, por exemplo, isso é uma vergonha para o cidadão. O cidadão que fica dependendo do seguro-desemprego, por exemplo, ele sente vergonha, porque ele queria estar trabalhando. Aqui os caras fazem acordo, pedem para sair para poder ficar recebendo seguro-desemprego, como eu vejo tantas vezes acontecer por aí. Porque o brasileiro, infelizmente, não foi ensinado que o trabalho é uma bênção. O trabalho é um dom de Deus e o trabalho dignifica o homem. O fato é que nós vemos muitas pessoas vivendo ociosas e vemos isso no meio do chamado cristianismo também. E o sábado exalta o trabalho honesto, porque aqueles que têm trabalhos desonestos não podem dizer que são dignos de guardarem o sábado. Como é que vão santificar o sábado se passarem a semana enrolando os outros?
burlando leis, fazendo coisas que não agradam a Deus. Então, o sábado é o dia que separamos para o descanso, mas sobretudo para o culto, para a adoração ao Senhor. E se temos a adoração ao Senhor, devemos adorar ao Senhor, precisamos entender que temos que ter uma vida digna de adoração nos outros dias da semana. Hoje, depois da ressurreição do Senhor, que ocorreu no primeiro dia da semana, o nosso sábado passou a ser esse primeiro dia. Em tempos modernos, esse primeiro dia da semana é o sábado para boa parte das pessoas, como nós sabemos. Para muitos que trabalham em shoppings, por exemplo, ou que trabalham como motoristas, ou como radialistas, ou na área da saúde, ou em outra área qualquer que exigem trabalhar aos domingos, o sábado é o dia que a pessoa tem de folga. E nesse dia de folga, elas podem descansar, mas também devem adorar ao Senhor, devem cultuar ao Senhor, porque o culto não acontece somente na igreja. O culto acontece também nas nossas casas, entre nós e Deus. Nós devemos separar momentos para o Senhor. As perguntas que são feitas aqui, meus amados irmãos, são as seguintes: como nós temos procedido no dia do Senhor? Para nós refletirmos. Temos reservado o dia para Ele, adorando e tendo momentos específicos para Ele, ou o trabalho, muitas vezes em casa, no próprio local de trabalho, tem tido a prevalência sobre nossas vidas? Qual o papel que o sábado, o dia do Senhor, tem tido nas nossas vidas? Deus tem sido, de fato, exaltado e cultuado por cada um de nós neste dia. Há muitos que aproveitam o dia do Senhor para uma série de afazeres domésticos. Trabalham durante a semana e tudo bem, eu compreendo, mas não sobra tempo para Deus, não guardam uma única hora para o Senhor. Aqueles que utilizam o sábado, leia-se o dia do Senhor, quando eu estou falando de sábado, estou falando no dia do Senhor, para bebedeiras. Não é como a gente sabe, o domingo é uma verdadeira orgia. Outros aproveitam para práticas dissociadas da palavra de Deus, entre tantas coisas que poderíamos citar. Mas o sábado foi criado para que nós estejamos, de fato, cultuando a Deus e repousando. A Confissão de Fé Congregacional, no capítulo 23, seção 7ª, prescreve o seguinte, abre aspas: como faz parte da lei da natureza que, em geral, uma proporção de tempo seja separada para o culto a Deus, assim também em sua palavra, mediante uma ordenança positiva, moral e perene, que obriga a todos os homens em todas as épocas. Deus particularmente designou um dia em 7 para um sábado. Veja, não é para o sábado, para um sábado, que lhe seja santificado, o qual, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi substituído pelo primeiro dia da semana, que na Escritura se chama o dia do Senhor, e deverá continuar até ao fim do mundo, como o sábado cristão, abolindo-se a observação do último dia da semana. Entretanto, aqueles que, por razões verdadeiramente alheias à sua vontade, não podem se reunir à igreja para adoração e culto solene no dia do Senhor, não ferem esse princípio, fecha aspas. Vejam, quando alguém, como eu acabei de dizer, não pode comparecer à igreja por razões verdadeiramente contrárias à sua vontade, não por escolha própria e não por simples deliberação própria, né, não ferem o princípio do sábado, porque vão ter outro dia para fazer isto. Vão ter um dia, porque como o texto diz, não é a guarda do sábado, mas de um sábado, ou seja, um dia para o Senhor. Entretanto, o inverso também é verdadeiro. Quando deliberadamente deixamos de cumprir o sábado, incorremos em um erro crasso. E precisamos entender que estamos pecando contra o Senhor, porque qualquer desobediência à palavra do Senhor é pecado. Eu não estou falando de não vir à igreja simplesmente, não é disso que eu estou falando, mas de ignorarmos totalmente ao Senhor no dia que deve ser separado para Ele.
portanto, nós devemos nos emendar em relação a isto. Se temos sido negligentes em relação ao sábado, devemos entender que ele deve ser consagrado ao Senhor. Nós não podemos simplesmente... Eu não tenho nada contra o lazer, pelo contrário, eu sou favorável, até porque isso faz parte do sábado. Mas simplesmente substituir o dia do Senhor por qualquer outra prática e não lembrar do Senhor nesse dia é um pecado. Há pessoas que vão às igrejas e não entram no templo para adorar a Deus. Passam o tempo todo conversando sobre coisas que não têm a ver com o culto ao Senhor. E isso acontece em todas as igrejas por onde eu já andei. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade em entender isto. Há outras que vão às igrejas e só participam daquilo que lhes interessa. Lembro-me que, quando era do Ministério de Louvor, tinha uns 2 meninos que tocavam conosco, terminava de tocar e ia lá para fora conversar. Que culto é esse? Isso é prestar um sacrifício aleijado ao Senhor. Não estou dizendo que isso acontece com o Ministério de Louvor daqui da igreja, estou dizendo na minha época. Foi preciso chamar a atenção. Aí você leva o nome de chato nessa hora. Você leva o nome de querer ser santo demais, mas acontece que isso é bíblico. Não tem como estar oferecendo sacrifício aleijado a Deus. Há músicos que, infelizmente, ainda hoje agem assim. Infelizmente. Vão conversar do lado de fora do templo. Há pessoas que procuram saber quem será o pregador, né? Quem será o pregador ou qual será o tema da mensagem. Porque, se não lhes agradar, não vão às igrejas. E eu pergunto, essas pessoas não estão agradando a Deus ou a elas próprias? Elas não guardam, não podem dizer que guardam o dia do Senhor. Não podem. De forma alguma. Se alguém vai à igreja e sai dizendo que o culto não foi bom, é porque ela foi à igreja pelas razões erradas. Não foi cultuar ao Senhor. Não foi à igreja com o propósito de adorar ao Senhor. Mas objetivando ser ela o centro do culto. Deus tem que falar o meu coração. Olha, todas as vezes que Deus fala, o coração deve estar aberto para receber. Às vezes é uma bronca, às vezes é uma passada de mão, vamos dizer assim, mas é sempre o Senhor quem está falando para nós. Então, são tantos os exemplos negativos que poderíamos passar todo o sermão falando sobre eles. Mas este não é o objetivo, queridos, aqui. Não é. O objetivo é levar-nos ao entendimento de que nós não podemos ser negligentes com o dia do Senhor. O objetivo é levar-nos a entender que, se estamos sendo negligentes, até muitas vezes por falta de conhecimento, porque as pessoas pensam que sábado é apenas o dia depois da sexta, como algumas religiões o fazem, e não que é um dia que deve ser separado para o Senhor. Então, se as pessoas não estão sendo diligentes com o sábado, é porque devem mudar de postura, pois o dia deve ser santificado, inclusive. Não é simplesmente um dia para a gente, beleza, domingo, vou acordar tarde, dormir até 11 horas, vou fazer isso, fazer aquilo outro. Isso é para quem não conhece o Senhor. Quem serve ao Senhor deve entender que é um dia de repouso, de lazer, mas também de culto ao Senhor. Porque, como diz o texto que nós lemos no início, nos versos 8º e verso 11, diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. E no verso 11 consta: porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ou seja, é um dia santo. É um dia que deve ser santo para nós. Infelizmente, nós vivemos uma cultura diferente. Por exemplo, quando nós chegamos na chamada Semana Santa, é um feriado que não é feriado da religião evangélica, mas é um feriado para quê? Para que as pessoas tivessem tempo de refletir sobre o sacrifício de Jesus na sexta-feira, para que as pessoas pudessem refletir sobre como Deus amou cada um e enviou Jesus. Mas o que é que as pessoas aproveitam? Beleza, vamos para a praia. E aí não pode tomar bebida, tome e encher a cara de vinho com tira-gosto de peixe. Não pode comer carne, não pode beber outras coisas. Então,
bebe vinho e o tira gosta de peixe, mas a prática é a mesma, não tem santificação nenhuma ao Senhor. Assim também tem sido no dia do Senhor, no domingo. Muitos de nós somos negligentes, sim. Muitos de nós não adoramos ao Senhor, não cultuamos ao Senhor como deveríamos. Nós usamos às vezes a igreja como um clube, para vir e reencontrar os amigos, nos divertir depois do culto, mas o culto ao Senhor não é oferecido como deveria ser. Nós precisamos entender que somos trazidos à casa de Deus para cultuar o Senhor. E que assim seja conosco, que no dia do Senhor tenhamos postura santa. Se não podemos ter por algum motivo extra, mas devemos encontrar tempo para o Senhor, para a leitura da sua palavra, para a adoração a Ele, para a oração, para o louvor a Ele. Nós não podemos ser pessoas relapsas, porque nós estaremos incorrendo no erro, como eu já disse aqui, um erro crasso, um erro que nos faz pecar contra o Senhor. E isto não é aceitável para quem é crente, porque o crente obedece à palavra do Senhor em todos os seus aspectos. E como eu disse aqui, e não são palavras minhas, mas palavras que estão na confissão de fé, todos nós devemos ter um sábado. Ah, mas eu trabalho no domingo. Então, separe um dia na semana, um momento na semana para isto, para você ter momento de adoração a Deus, de louvor a Deus, de culto ao Senhor. Nós temos observado nos últimos tempos que há um verdadeiro esvaziamento das igrejas. Antes de vir para a igreja, no domingo, normalmente eu vejo, ou depois que venho para a igreja, na manhã do domingo, que a gente tem o culto de 10h30, eu vejo cultos em outras igrejas e vejo como está havendo um esvaziamento, sobretudo depois da pandemia. Não sei o que foi que aquela bendita pandemia veio fazer, a não ser afastar muita gente das igrejas. Escolas bíblicas, as pessoas não valorizam, não querem aprender a palavra de Deus. Cultos, as pessoas não valorizam, vão à igreja quando querem, mas atentem para uma coisa, o sábado não é uma opção, é um mandamento do Senhor, está lá, é um dos mandamentos dele. O dia do Senhor é um mandamento, adorar ao Senhor, cultuar ao Senhor, é um mandamento do Senhor, não é opção para cada um de nós. Então, nós precisamos entender isso para que não sejamos negligentes, não andemos na contramão da palavra do Senhor, não andemos na contramão daquilo que Ele nos prescreveu. Quando Ele criou o sábado, não criou para ser mais uma lei. Isso existe no Brasil, que fazem leis que não pegam, como dizem por aí, mas não no reino de Deus. O reino de Deus, a legislação que foi dada por Ele, foi dada para ser cumprida. E como nós vimos hoje pela manhã, alguém há de dizer assim, isso aí foi dado para Israel. Nós vimos sobre a criação de Israel. Vimos que Israel falhou em obedecer a Deus, mas vimos que nós hoje somos o Israel espiritual do Senhor. E temos a obrigação de fazer aquilo que o Israel criado por Deus não fez. Nós precisamos atentar para isto, para que não sejamos negligentes com relação à palavra do Senhor, porque do contrário, nós estaremos incorrendo no mesmo erro que Israel cometeu, de ignorar as prescrições do Senhor, de andar segundo a vontade própria e, consequentemente, ser responsabilidade por esses atos inconsequentes. Porque, como também eu disse no culto da manhã, em Gálatas, no capítulo 6, verso 7, consta o seguinte: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isto também ceifará. Que nós paremos para pensar sobre isto, porque essas práticas estão nos levando a não apenas negligenciar Deus no dia do Senhor, mas negligenciar nos outros dias. Ora, se eu negligencio no dia do Senhor, então nos outros dias, então é que eu posso negligenciar mesmo. Por isso que a gente vê os cultos de oração e estudo bíblico vazios, as escolas bíblicas vazias, as igrejas sofrendo, porque o povo decidiu viver segundo a sua vontade, segundo o seu coração.
a revelia da palavra de Deus. Isso tem trazido consequências sérias para muitos outros. E enquanto nós não aprendermos isto, nós não vamos deixar de colher as consequências negativas. Então, queridos, a reflexão é: por que o sábado foi criado? O sábado foi criado por Deus para que nós lembremos, em resumo, de 3 coisas. A primeira delas, que todo trabalho é divino, é dado por Deus, todo trabalho honesto é dado por Deus para que nós possamos dele descansar no 7º dia e louvar a Deus pelo trabalho, cultuar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele fez conosco. Segundo, para que nós saibamos que precisamos descansar também. Ninguém é de ferro aqui, mas precisamos também cultuar. Não é só descansar, o texto é muito claro. Lembre-se do dia do sábado para o santificar. Isto tem a ver com o compromisso com o Senhor. Que Ele nos abençoe, nos dê a graça de viver segundo a sua vontade e nos faça cada vez mais andar nos seus caminhos, nos exortando naquilo que precisamos ser exortados, para que assim tenhamos vidas que estejam em linha com a sua palavra e o agradem. Vamos orar neste instante. Senhor Deus, nós vimos nesta série de mensagens, muitas mensagens que na realidade podem parecer que são meros estudos, podem parecer que são meros conhecimentos, mas na realidade tem um fundo de nos levar a entender que nada que foi criado pelo Senhor foi criado somente para o povo lá no princípio. Nós também somos responsáveis por cumprir a tua palavra. Nós também somos teus servos e, como tais, precisamos agir, precisamos estar de acordo com a tua palavra em todos os momentos. Precisamos entender que o Senhor é o Rei das nossas vidas e por isso mesmo devemos honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, porque nós não éramos nada, Senhor, e o Senhor resolveu, por pura graça, por misericórdia, nos alcançar, mas não para que nós nos acomodemos com o status de salvos, mas para que nós vivamos como quem de fato é salvo. Isto tem a ver também com o sábado ao Senhor. Devemos separar um dia para ti, um dia não apenas para o descanso, não apenas para o lazer, mas sobretudo para o santificar, para te cultuar, não sendo negligentes, Pai. Tem misericórdia de todos que têm negligenciado, a começar de mim, se assim tenham agido, para que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, andar segundo os teus preceitos, segundo os teus princípios esculpidos na tua palavra. Nós não queremos simplesmente ter mais um dia a cada 7 dias nas nossas vidas para somente nos divertirmos. Isso também é bom. É bom descansar. É bom estar em família. É bom estar refletindo sobre, desfrutando dos frutos do trabalho que tu tens nos dado nos outros 6 dias. Mas, sobretudo, Senhor, é bom e por isso devemos colocar em prática, cultuar a Ti, adorar a Ti, vir à Tua casa para o culto a Ti, estar ansiosos para que chegue o dia do Senhor, para que assim possamos Te servir com todo o nosso ser, com todas as nossas forças, amando o Senhor como nos manda o Senhor Jesus. Portanto, tenha misericórdia de nós, não nos deixe andar segundo as nossas vontades, mas segundo a Tua, para que assim tenhamos sábados verdadeiramente santificados. Nós oramos agradecidos e oramos não porque sejamos merecedores das Tuas respostas, mas confiados em Tuas muitas misericórdias, como disse Samuel. É assim que nós oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém.